Era para ser apenas um evento comum sobre agricultura, um espaço para discutir políticas do setor e o futuro da produção rural no Brasil. Mas quando Jair Bolsonaro chegou ao local, a atmosfera mudou completamente. O auditório estava cheio. De um lado, agricultores, produtores e trabalhadores do campo ansiosos para ouvir o que o ex-presidente tinha a dizer. Do outro, figuras ligadas à esquerda, ambientalistas e acadêmicos que acreditavam que poderiam encurralar Bolsonaro em um debate ao vivo. Entre os convidados, um agricultor simples sem formação acadêmica, mas com décadas de experiência no campo. Um homem que não costumava aparecer nos holofotes, mas que conhecia como ninguém as dificuldades reais de quem trabalha de sol a sol para alimentar o Brasil. No centro do palco, um mediador alinhado à grande mídia se preparava para conduzir o debate. E foi assim que tudo começou. Senhor Bolsonaro, muitos afirmam que suas políticas para o agronegócio favorecem grandes empresários e prejudicam os pequenos produtores. Como o senhor responde a essas críticas? O auditório ficou em silêncio. Todos aguardavam a resposta. Mas antes que Bolsonaro pudesse falar, o agricultor pediu o microfone. A plateia se mexeu. O mediador hesitou, mas o agricultor insistiu. Posso responder essa ao público, se voltou para Bolsonaro. Ele apenas sorriu e fez um gesto com a mão indicando que o homem poderia falar. E foi naquele momento que o debate tomou um rumo completamente inesperado. Agora eu te pergunto o que esse agricultor disse que deixou a plateia em choque. Foi apenas um argumento ou uma verdade que ninguém queria ouvir? Comente aqui embaixo e assista até o final para entender o que realmente aconteceu. O auditório inteiro ficou em silêncio. O agricultor segurava o microfone com firmeza. Sua expressão era séria. Ele olhou diretamente para o mediador e depois para a plateia. Eu trabalho na terra desde criança. Meu pai e meu avô, todos eram agricultores. Sei muito bem como é viver disso. Mas o que me irrita é ver gente que nunca pegou numa enxada dizer o que é melhor para nós. O público reagiu. Alguns aplaudiram, outros apenas murmuravam. O mediador tentou interromper. Mas veja bem, senhor. O agricultor ergueu a mão. Não terminei. O tom de sua voz era firme. A plateia ficou atenta. Ele se virou para Bolsonaro. Eu ouvi dizer que o senhor é contra as regulamentações ambientais que protegem o solo e a Amazônia. Isso é verdade. A pergunta parecia um ataque, mas Bolsonaro sorriu e pegou o microfone. Eu sou contra quem usa o discurso ambiental para impedir o agricultor de trabalhar. E tem um livro que todo mundo está comentando que fala exatamente sobre isso. O auditório ficou atento. O nome do livro começou a circular entre os presentes. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas? Ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia reagiu com empolgação. O debate, que antes parecia um ataque contra Bolsonaro, começava a tomar um novo rumo. O agricultor cruzou os braços. E o que esse livro diz sobre o agro-Bolsonaro foi direto. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla, o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. O agricultor assentiu lentamente, pensativo. Ele olhou para o mediador e então para a plateia. Eu nunca fui de política. Sempre achei que isso era coisa de quem fica sentado atrás de uma mesa. Mas o que vejo hoje é o seguinte: querem tirar o direito da gente de plantar, de criar gado, de produzir. Quem nunca passou fome acha bonito dizer que tem que proteger o meio ambiente. Eu sou agricultor. Eu cuido da terra. Se eu destruir o solo, eu perco tudo. O que vocês acham que a gente planta na areia? O auditório explodiu em aplausos. O mediador tentava manter a compostura, mas estava claro que o controle do debate já não estava mais em suas mãos. Bolsonaro olhou para o agricultor e sorriu. Tá vendo? Isso é o Brasil de verdade. O mediador tossiu,
tentando recuperar o controle da conversa. Mas o senhor Bolsonaro, o senhor não acha que o crescimento do agronegócio precisa de mais regulamentação para evitar impactos ambientais? Bolsonaro ajeitou o microfone. E quem decide isso? Políticos que nunca pisaram numa fazenda, ambientalistas de apartamento. Quem alimenta o Brasil não são os burocratas, são os agricultores. E a verdade que ninguém quer admitir é que sem o agro o Brasil para. O auditório reagiu novamente. O debate estava longe de acabar, mas o jogo já estava virando completamente. O mediador, já visivelmente desconfortável com a virada do jogo, tentou mais uma vez mudar de rumo, mas a pressão estava ficando insustentável. A plateia estava claramente do lado do agricultor e de Bolsonaro. Senhor Bolsonaro, o senhor diz que é contra a regulamentação, mas não acha que a preservação ambiental é importante para o futuro do país. O que o senhor diria aos especialistas que alertam para os riscos de um agronegócio sem limites? Bolsonaro não hesitou. Olhou diretamente para o mediador, seu tom de voz firme. Olha, todo mundo aqui fala de preservação, como se o agricultor fosse inimigo do meio ambiente. Mas quem cuida da terra todos os dias são os agricultores. A verdade é que quando o Brasil cresce no campo, ele cresce para todos. O mediador insistiu, tentando colocar Bolsonaro na defensiva. Mas será que a nossa forma de crescimento não está gerando danos irreparáveis ao nosso futuro, à biodiversidade, às gerações futuras? Bolsonaro cruzou os braços e respirou fundo, sem perder o foco. Olha, eu cresci no interior. Eu sei o que é ser agricultor, o que é lutar para pôr comida na mesa. Eu sei que ninguém quer destruir a terra. E o pior é que, no nome da preservação, querem nos impedir de trabalhar, nos acusam de destruição. Quando, na verdade, todos nós sabemos que o verdadeiro problema é a burocracia que dificulta a vida do trabalhador rural. A plateia aplaudiu mais uma vez, e o agricultor, sentado na primeira fila, assentiu com a cabeça, visivelmente satisfeito com a resposta de Bolsonaro. O que o senhor está dizendo, então, é que a regulamentação ambiental prejudica o agricultor. Bolsonaro fez uma pausa e calmamente respondeu. A regulamentação ambiental, da maneira que está sendo imposta, impede o crescimento de quem realmente move o Brasil. As grandes corporações que controlam a política de preservação têm poder, mas quem está na linha de frente, quem realmente produz a comida do Brasil, não pode ser colocado na mesma categoria. A destruição da natureza não vem de quem trabalha de sol, a sol vem de quem quer controlar o que a gente faz. A plateia explodiu em aplausos. O mediador tentou esconder o desconforto, mas já era tarde. Mas não seria necessário um equilíbrio entre crescimento e preservação? Não seria melhor buscar alternativas para conciliar os dois? Bolsonaro olhou fixamente para ele, sem perder o sorriso. O equilíbrio, meu amigo, é algo que a esquerda nunca entendeu. Eles querem que a gente pare de produzir, parem de trabalhar, parem de alimentar o Brasil. Não é assim que as coisas funcionam. Eu sou a favor da preservação, mas o que estamos vendo é um modelo que quer destruir o trabalho e a dignidade do trabalhador rural. Com essas palavras, Bolsonaro colocou um ponto final na discussão sobre o agronegócio, fortalecendo ainda mais sua postura como defensor dos trabalhadores rurais. O mediador estava claramente derrotado. O agricultor, ao seu lado, parecia satisfeito com as respostas de Bolsonaro, enquanto a plateia reagia positivamente ao discurso. O clima no estúdio estava tenso, mas a verdade não podia mais ser ignorada. O mediador, que tentava desesperadamente redirecionar a conversa, já sabia que não havia mais como abafar o impacto das respostas de Bolsonaro. O auditório estava claramente ao seu lado. Enquanto isso, os celulares de várias pessoas começaram a vibrar. Vídeos do debate começaram a se espalhar pelas redes sociais e, em poucos minutos, a repercussão foi imediata e explosiva. Bolsonaro humilha mediador em debate sobre o agro. Agricultor brasileiro defende Bolsonaro e desmonta mitos da esquerda. A verdade sobre o agro no Brasil. Bolsonaro responde e cala a boca da esquerda. O público online começou a se dividir entre os que apoiavam a postura de Bolsonaro e os que tentavam justificar o ataque inicial do mediador, mas era claro, a narrativa estava se invertendo. Por onde quer que passassem, as mensagens de apoio para Bolsonaro eram esmagadoras.
Figuras políticas de direita, líderes religiosos e influenciadores começaram a comentar sobre o debate, elogiando a postura do ex-presidente e condenando as tentativas da esquerda de manipular a verdade. E foi então que um novo momento surpreendente ocorreu. Durante o intervalo da gravação, um agricultor simples e anônimo se levantou na plateia. Ele caminhou até o palco, pegou o microfone e se dirigiu diretamente a Bolsonaro. Eu sou do interior como o senhor. Já enfrentei muitas dificuldades, mas sempre vi o agro como a nossa base. Eu queria só dizer uma coisa. O que o senhor fez aqui hoje não foi só por nós, foi por todo brasileiro que luta todo dia para alimentar esse país. Muito obrigado. O ex-presidente olhou para o agricultor e com um sorriso sincero respondeu: isso aqui é para todos nós. O Brasil é feito de trabalho de fé e de coragem. E juntos vamos continuar defendendo quem realmente mantém o Brasil de pé. A plateia levantou-se em um aplauso estrondoso. O mediador, sem mais palavras para dizer, apenas acenou com a cabeça e tentou continuar o programa, mas a energia na sala já havia mudado completamente. O debate já estava decidido. Quando o programa finalmente terminou, a repercussão já estava em pleno andamento. O debate, que começou com uma tentativa de desmoralizar Bolsonaro e seus princípios, terminou com uma vitória esmagadora. A mídia tentou suavizar o impacto, mas o Brasil já havia tomado sua decisão. As redes sociais estavam bombando. Hashtags como Defesa do Agro Bolsonaro, no comando e apoio ao agricultor, estavam dominando os trending topics. Vídeos do debate continuavam a ser compartilhados em massa, com milhões de visualizações, e os comentários não paravam de chegar. O que começou como uma tentativa de humilhar Bolsonaro se transformou em um movimento de apoio a ele e à classe agrícola. Nos dias seguintes, figuras públicas e políticos de direita se manifestaram exaltando o comportamento de Bolsonaro durante o debate e criticando a tentativa da esquerda de distorcer a realidade. Enquanto isso, o agricultor simples que se levantou durante o intervalo se tornou um símbolo do que Bolsonaro havia defendido o tempo todo: a luta dos brasileiros comuns que estão nas fronteiras do país, trabalhando nas fazendas e cuidando da terra. Até mesmo alguns nomes do meio artístico, que antes mantinham distância do ex-presidente, começaram a se manifestar. Em entrevistas e redes sociais, defendiam a importância do agronegócio e da liberdade de expressão dos agricultores. Mas o golpe de misericórdia para a esquerda veio quando a maior produtora de conteúdo de agropecuária no país lançou um vídeo em apoio à fala de Bolsonaro. O vídeo rapidamente se tornou viral, ganhando milhões de visualizações e consolidando a posição de Bolsonaro como o líder que realmente entende e defende a classe trabalhadora rural. No fim, Bolsonaro não só consolidou sua posição como defensor da agricultura e do agro, como também mostrou que, quando a verdade é falada, não importa o quanto a mídia tente distorcer ou manipular, o povo está sempre atento. E agora eu quero saber: você concorda com a postura de Bolsonaro sobre o agronegócio e a defesa da fé, ou acredita que ele deveria ter abordado o tema de forma diferente? Comente aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Juntos, vamos continuar espalhando a verdade. Nos vemos no próximo vídeo.